Boa noite, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Já vi que já tem alguém junto aí, então já vou convidando vocês para ir pegando as suas Bíblias aí, para vocês também, se puderem, botar um ok se o áudio está chegando legal. Para antecipar, seguimos ainda capítulo 8 do Evangelho segundo João, e hoje vamos do versículo 31 ao 36, certo? E com certeza a palavra de Deus sempre traz, um aprendizado, uma aplicação para as nossas vidas. E a gente agradece muito a Deus por a oportunidade, de ainda termos liberdade de dividir a palavra, abertamente. Damos graças ao nosso Deus. Então já vou convidando aí o pessoal que está chegando, dá um ok se o áudio está chegando legal, para a gente começar a nossa quarta parte do capítulo 8 do Evangelho de João, segundo João, certo? Vai pegando a tua espada aí e eu vou dar uma olhadinha. Se já tiver alguém conectado com a gente, bota um ok, faz favor aí se o áudio está chegando, para a gente iniciar. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Então já vi que a minha noiva aí, a Carla, que está lá no Passo da Micaela, aí já botou um ok, está chegando o áudio. Já vi que também já chegaram mais uns amigos aí, uns irmãos. Então, vamos começar o nosso estudo, Agradecemos muito, por mais uma sexta-feira, de estarmos aqui meditando na Palavra de Deus. Então, como eu falei para vocês, pessoal, aqui nós estamos na quarta parte do capítulo 8, certo? Hoje o título do nosso estudo, que está do versículo 31 ao 36, é a liberdade oferecida por Jesus, certo? Agora aqui a gente vê Jesus, se dirigindo, aos que creram nele, aprofundando o entendimento sobre uma fé verdadeira. E sobre esse ponto vamos destacar quatro pontos dessa parte, nesse maravilhoso discurso de Jesus, certo? Então agora eu convido vocês a gente fazer uma oração para pedir a direção do Espírito Santo, amém? Para que a gente possa estar adentrando em território sagrado que é a Palavra de Deus. Oremos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, viemos te agradecer por mais essa sexta-feira, onde, mesmo que à distância, estamos ligados por Ti, Espírito Santo, meditando na Tua Santa Palavra. Te agradecendo também por essa semana que já está chegando ao fim. E também, Senhor, humildemente viemos te pedir a direção desse humilde estudo. Viemos te pedir, Senhor, que você abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, que o Senhor abra o nosso coração para que a Tua Santa Palavra venha fazer morada, para que a gente possa ser praticantes, não somente ouvintes da Tua Palavra, e automaticamente, Senhor, a gente possa estar dividindo o que a gente vem aprendendo, que a gente não venha ser pessoas que virem obesas espirituais, que apenas absorvem o conhecimento e não dividem. Então, nos usa como Teu instrumento, nos ajuda, Senhor, para que a gente possa realmente praticar a Tua Palavra e dividir. E também que a gente possa realmente ter um entendimento da Tua Palavra sobre esse humilde estudo que hoje estamos fazendo. Amém. Então é isso, pessoal. Evangelho segundo João, capítulo 8, a quarta parte.
Então, do versículo 31 ao 36. Eu vou ler o último versículo da terceira parte que a gente fez semana passada, lá na Sangafunda, com os nossos irmãos, e para a gente entender o contexto que a gente está entrando, tá? Então, aqui, o versículo 29 e o 30, tá? Jesus falando: aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele, certo? Então, como a gente viu aqui, Jesus agora se dirigindo aos que creram nele, né? Mas aí Jesus está aprofundando realmente esse entendimento sobre uma fé verdadeira, né? Então, nós vamos ler todo o texto aqui do 31 ao 36 e depois a gente vem abordando os 4 pontos, né, versículos por versículos. Amém? Então, versículo 31, só para a gente entender a frase que dizia: muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. Tá? Então, versículo 31 nos diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus mandamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, a liberdade oferecida por Jesus. Então, o nosso primeiro ponto, que está no versículo 31, nos fala sobre a exigência do discipulado. Então, mais uma vez, vou ler aqui o versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele, né? Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus mandamentos. E aí, então, está a exigência de ser realmente um discípulo, né, de Jesus. Então, um discípulo não é um crente superficial, né, mas alguém que permanece em Cristo, firme em sua palavra. Então, não basta termos entusiasmo, né, aquele entusiasmo inicial, e depois retroceder. Vamos aqui dar exemplos, né, como aquela semente que caiu no solo rochoso, que Jesus fala lá no Sermão do Monte, sobre a semente que cai no solo rochoso. Ela cai naquele solo que ainda tem rochas, ela nasce, né? Mas como não tem a terra, as raízes vão cair em cima das pedras, né? Vai vir o sol, então ela desenvolve, mas depois morre. Então não basta termos o entusiasmo inicial e depois retroceder. Também não basta crermos, né, e alimentar os nossos corações com outras preocupações. Não basta a gente realmente dizer que crê, mas está alimentando o nosso coração com outras preocupações, não com a palavra de Deus. Então, mais uma vez, a gente traz um paralelo com aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Aquela semente cai num solo, nasce, mas os espinhos, né, vêm e sufocam aquela planta. Do mesmo modo, né, que aqueles que dizem que creem, mas depois alimentam os seus corações com preocupações e não alimentam com a palavra de Deus, vai ser semelhante àquela semente que caiu no meio dos espinhos, né? Então, esse assunto é um assunto que a gente já vem falando, né, aqui durante o Evangelho segundo João, que por várias vezes a gente vê o povo judeu dizendo que realmente creram nele, mas era uma fé superficial, era uma fé pela vista.
eles viam sinais, né? Ou eles recebiam alguma coisa e aí diziam que creram. Mas logo após terem algum tipo de alguma palavra forte, né? Ou de realmente ser confrontado com seus pecados, a gente vê que eles acabam retrocedendo, né? Como essas sementes que a gente citou aqui. Então a verdadeira fé, que resulta num verdadeiro discipulado, ela é evidenciada por um relacionamento estreito com Cristo. Um relacionamento estreito. Um relacionamento como um corpo que está ligado à cabeça. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. E do mesmo modo também que os ramos estão ligados à videira. Como Jesus mesmo disse que ele era a videira verdadeira. E nós somos os zebugeiros, né, que fala que fomos enxertados em Cristo. Então nós estamos ligados também como ramos ligados à videira. Então esse relacionamento estreito é um relacionamento com a palavra, é um relacionamento com o Espírito Santo, de oração, né? De estarmos em espírito de oração, estarmos sempre crendo em Cristo, né? Sabendo que somos totalmente dependentes dele, né? Deles, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de Cristo e do Espírito Santo e de Deus. Então esse relacionamento estreito é o que resulta, né, num verdadeiro discipulado. É sabermos que devemos estar sempre pedindo direção, pedindo ajuda, né? Porque nós, por nossa força, por nossa vontade, a gente vai ser como essas sementes, né? Que caíram no meio dos espinhos ou que caíram em solo rochoso. Então esse relacionamento é um relacionamento íntimo, estreito com Cristo. O segundo ponto nos fala sobre a condição da liberdade. Versículo 32, Jesus nos diz assim: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então Jesus agora se apresenta como a verdade. A verdade que se usa nesse versículo, o contexto desse versículo é Cristo. Não é a verdade dos homens e muito menos uma verdade superficial, né? Que usam a palavra para se autopromover, certo? Esse versículo nos fala sobre a condição da liberdade. Então Jesus se apresenta como a verdade, Jesus é a verdade. E o conhecimento da verdade traz essa plena liberdade. Então, reter o ensino de Cristo conduz à verdade, que nos liberta da servidão do pecado. Então, reter o ensinamento de Jesus. Ler, guardar no coração e praticar. Então, esse conhecimento da palavra é o que nos liberta da servidão do pecado. Porque a palavra nos dá toda a direção. Nos diz que somos totalmente dependentes, que dependemos de Jesus, que por nossa força, por nossa vontade, não conseguiremos. Então, não se obtém a salvação por meio do conhecimento intelectual. Então, não basta a informação. Não basta eu ler, ter um conhecimento intelectual da palavra, mas se ela não está no meu coração. Então, devemos ter um comprometimento pessoal com Jesus e com a prática de seus ensinamentos. Certo? Temos que ter o conhecimento da palavra, temos que guardar ela no nosso coração, para que a gente venha praticar esses ensinamentos e assim mostrar que realmente temos um comprometimento pessoal com Cristo. Né? Agora eu convido vocês, para a gente entender um pouco mais sobre essa passagem e sobre isso que a gente leu aqui, tu pega a tua Bíblia aí e abre em Romanos 6. Carta aos Romanos.
Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 18. Romanos 6, capítulo 6, versículo 18 e o versículo 22. Amém? Então aqui nos diz assim, capítulo 6, versículo 18 e 22. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então, dentro do contexto, eu vou ler um versículo antes, perdão. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. E aí sim, o 18. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Aí o 22 nos diz assim. Aqui. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Então, antes do sacrifício perfeito de Cristo, éramos totalmente escravos do pecado. Então, essa liberdade só é possível através do sacrifício de Cristo, certo? Então, ao momento aqui que o próprio versículo 17 nos fala, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. Aí agora está aqui o contexto. Mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Aí sim, estão livres da escravidão. O versículo 22 nos fala, agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Amém? E mais uma palavra aqui para dar um contexto. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nos fala um pouco mais. E sabemos que conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Então, dentro do contexto. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, mais uma vez nos mostra. Obedecer os mandamentos de Jesus. Amém? A prática de seus ensinamentos. Então, a condição para a liberdade, né? A verdade que é Cristo, a própria palavra diz, né? O próprio Cristo diz que Ele, o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que liberta é Jesus, né? O sacrifício que Cristo fez por nós, a intercessão do Espírito Santo, que hoje temos, né, nos dado sob medida, para todos aqueles que pedem a Deus e a Cristo e o Espírito Santo. Porque sem a ajuda do Espírito Santo também não conseguiremos guardar os ensinamentos de Cristo, muito menos praticar. Certo? Então a gente entende que essa liberdade, a condição dessa liberdade está ligada a leitura da palavra, esse estreito relacionamento com Jesus, através de sua palavra, e obedecer os seus mandamentos. Amém? Terceiro ponto nos fala sobre a escravidão do pecado. Está do versículo 33 ao 35. Vamos de novo? Versículo 33 ao 35. É quando os judeus, né, aqueles que disseram que realmente que creram em Cristo, quando Jesus fala que se eles permanecessem fiéis a seus mandamentos,
eles conheceriam a verdade, e essa verdade que é Cristo libertaria eles. E aí eles falam assim: mas somos descendentes de Abraão. Disseram eles: nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Certo? A escravidão do pecado. Então, quando Jesus falou sobre liberdade para eles, para os judeus ali, eles exaltaram a sua arrogância espiritual, que a gente vê por todo também aqui, não só no Evangelho de João, mas essa arrogância espiritual dos judeus, por se dizerem, alegando ser a descendência de Abraão, e também negando ser escravos. Então, uma arrogância espiritual. Eles não creram realmente em Jesus, porque Jesus estava dizendo para eles: retém meu ensino, vocês vão ser livres desse jugo. Vocês vão ser livres. A liberdade que eu ofereço para vocês, Jesus dizendo, né, era sobre obedecer os seus mandamentos. Então, eles, né, no alto da sua arrogância espiritual, eles alegam, né, que eram descendentes de Abraão e que não eram escravos de ninguém. Então, mais uma vez, a gente vai ver que é uma confissão desprovida de razão. Primeiro porque eles alegaram crer em Jesus, o próprio texto nos fala que eles creram, mas ao serem confrontados, demonstraram que a sua crença era superficial, como a gente já viu também em outros capítulos anteriores, como eu citei no início, tá? E agora, eles alegaram nunca ter sido escravos. Então, com duas confissões desprovidas de razão. Primeiramente, eles confessavam que creram, mas quando eles foram confrontados em obedecer os ensinamentos de Jesus, nos mostra que essa crença foi superficial. E também alegando nunca ter sido escravos. Então a gente entende que naquele exato momento que eles estavam dizendo que não eram escravos, né, os judeus se encontravam sob o domínio de Roma. A gente sabe disso. E também a gente sabe no decorrer da palavra de Deus que o povo de Israel foi escravizado por 7 nações. Conforme a gente vê os registros aqui, a própria palavra de Deus nos fala no livro de Juízes, né? Então, as 10 tribos do norte, né, foram levadas cativos pela Síria, né? Enquanto as 2 tribos do sul foram levadas para a Babilônia e passaram 70 anos no cativeiro. Então a gente vê que foram 7 nações aqui, poderia citar todas aqui para vocês, tá? Mas foram 7 nações, e a gente vê também, a gente pode citar antes, né, a escravidão no Egito, que a gente está vendo lá no livro de Gênesis, também os descendentes de Abraão como escravos no Egito. E depois, como eu falei para vocês, as 10 tribos foram 7 nações escravizaram o povo de Israel. Certo? E então a gente vê que na realidade eles estavam... eles queriam na realidade discordar, porque naquele exato momento eles estavam sob o domínio de Roma, né? Mas Jesus refuta essa tola ideia deles, né? Dizendo que eram escravos e escravos da pior espécie. Escravos do pecado. Né? Então o pecado os dominava como um severo senhor de escravos. Então, em vez de entrar em uma discussão voltada para um contexto político, Jesus podia dizer tudo isso aqui que a gente leu aqui. Como vocês vão dizer que nunca foram escravos, se os descendentes de Abraão foram escravos no Egito? Poderia citar as nações que escravizaram e dizer, vocês, nesse exato momento vocês estão sob o domínio de Roma. Mas Jesus não, Jesus veio para falar das coisas espirituais. Então, Jesus demonstra novamente que as suas afirmações eram espirituais e não físicas, né? Demonstrando a gravidade do pecado e a situação terrível
da humanidade. Então, não somente dos judeus ali, mas né, no contexto dos judeus, mas numa situação dominada, uma situação terrível da humanidade, que é dominada pelo pecado. Certo? Então é uma afirmação espiritual e não física, essa escravidão. Então, escravos do pecado. Então essa libertação não pode ser conquistada mediante o poder pessoal. Essa libertação não pode ser conquistada mediante o poder pessoal. Então, a gente não consegue pela nossa força, pela nossa ajuda, essa liberdade, tá? Mas somente pela intervenção sobrenatural de Deus. Certo? A gente vê que as Escrituras mesmo descrevem a condição do pecado como morte. Aquele que está em pecado como morte. E a obra da graça de Deus, ela não é apenas uma cura, mas é como uma ressurreição de fato. A gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre isso, que o homem não consegue essa liberdade por sua própria força, nem por sua própria força do braço, né? Mas sim somente pela intervenção divina de Deus. Intervenção sobrenatural, né? Então eu te convido a pegar aí, abrir o livro de Efésios. Efésios 2 vai nos mostrar um pouco mais. Carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2. É uma leitura, não é muito curtinha, mas é para a gente conseguir entender realmente isso. Tá? Efésios 2, versículo 1 ao 9. Amém? Vamos entender por que o homem sozinho não consegue essa liberdade. Essa liberdade é somente com a ajuda e intervenção sobrenatural de Deus. Uma nova vida em Cristo nos diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 9. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar, se orgulhar. Então, está bem explicado aqui. Essa liberdade não é por nossa força nem por merecimento, é por Cristo. Amém? E o versículo 35 também nos traz aqui uma observação que nos fala sobre o filho, o escravo, né? Que o filho sim faz parte, mas o escravo não. Então aqui também a gente vai conseguir pegar um pouquinho mais aqui do versículo 35. Ó. Um escravo, ele pode desfrutar por privilégios da casa do seu senhor
por um pouco de tempo, mas nunca para sempre, né? Porque ele pode ser expulso, pode ser dispensado ou vendido, né, a qualquer momento. Mas o filho, porém, sempre fica na casa. Numa pequena aplicação, os escravos do pecado não estão em Cristo, porque se estamos em Cristo, ele nos liberta. E não estando em Cristo, não somos filhos de Deus. Assim não habitaremos na casa do Pai. A própria palavra nos diz que a gente vê muito falar assim, todos nós somos filhos de Deus. Não é bem assim. A palavra de Deus nos diz que somos filhos de Deus por Cristo. Aqueles que creem em Cristo têm essa paternidade retomada. Só podemos dizer que somos filhos de Deus aqueles que creem e aceitaram Cristo como seu Senhor e seu Salvador, porque Cristo é o único caminho para chegar a Deus. Então, por outro caminho, pessoal, é beco sem saída. Por qualquer outro caminho, por qualquer outro nome que venha se levantar, é caminho furado. É somente através de Cristo. Essa paternidade que temos com Deus é através de Jesus. Então, se somos escravos do pecado, a gente não está em Cristo. E se não estamos em Cristo, não somos filhos de Deus. Então, somos escravos e não filhos. Então, assim a gente não habitará na casa do Pai. Porque o escravo pode desfrutar, né, por um tempo dos privilégios, mas o filho vai estar sempre na casa. Isso é lindo. Também a gente pode aplicar essa passagem que a gente vem estudando, Gênesis também, né? Gênesis 21, versículo 10, quando nos fala sobre Ismael e sobre Isaac. Ismael era filho de Abraão com uma escrava egípcia, né? Também isso foi, Abraão acabou tendo esse filho com essa escrava, não foi da vontade de Deus, né? Foi Sara que tentou dar uma forcinha para Deus, né? Porque Deus dizia para Abraão, eu vou te dar um filho e desse teu filho, né, vai vir essa linhagem que chegou a Cristo, né? Então, Ismael e Isaac. Isaac, sim, filho de Sara, mulher legítima de Abraão. E através de Isaac, vem Jacó, vem José, vem Judá, né? Vai chegar em Davi, vai chegar em Cristo. E hoje chega a nós, através de Cristo. Amém? Então, aquela passagem 21:10 diz quando Sara fala para Abraão mandar o filho, a escrava e o filho embora, porque eles não dividiriam essa bênção, né? Com Isaac, porque Isaac sim era o merecedor desta linhagem, né? Claro que a passagem toda é maior, né? Nos fala que Ismael era mais velho que Isaac, estava maltratando ali Isaac, então Sara, né, pede para que Abraão mandasse embora o filho da escrava e a escrava, né, para que ficasse somente o filho na casa, né? Então também certamente nos remete, quando Jesus fala isso, né, a gente sempre vai tentar trazer uma aplicação, como a gente trouxe aqui. Se estamos escravos do pecado, não estamos em Cristo, e não estando em Cristo não somos filhos de Deus. Assim a gente não vai habitar nas regiões celestes, né, junto com Cristo, junto com Deus Pai. Então, para entender um pouco mais também sobre isso, a gente vai a Gálatas. Gálatas 4. Pega a tua espada aí. Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Do 28 ao 31. Aqui nos diz assim: e vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela,
pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Amém? Isso é lindo, né? Então aqui deu para entender um pouquinho mais também sobre essa escravidão do pecado, sobre como seremos livres desse pecado. E agora a quarta e última parte, versículo 36, nos fala sobre Jesus é o verdadeiro libertador. Jesus nos fala aqui no versículo 36 assim, ó. Aqui. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então Jesus é o verdadeiro libertador. Então aqui finalizando essa quarta parte aqui do capítulo 8, Jesus arremata esse argumento que ele estava dando aqui para os judeus, apresentando-se mais uma vez, né, como o Filho de Deus, e agora, especialmente, como o único que pode libertar da escravidão do pecado. E a gente vê isso também como a regeneração da humanidade, né? Um novo nascimento. Né? É a obra do Espírito Santo. Mais uma vez a gente vê que não é por nossa força, não é por nós, é por Deus. E essa obra é feita pelo Espírito. Como Jesus falou para Nicodemos, né, que deveríamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Também nos fala sobre esse mesmo contexto. É esse relacionamento íntimo e estreito com Jesus, ao qual pedimos a Ele que envie seu Espírito Santo, porque Jesus mesmo nos disse que enviaria seu Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e automaticamente vem nos encher, a gente vai nos esvaziando das nossas vontades, das coisas do mundo, e assim viemos nascer do Espírito. Essa obra regeneradora, a regeneração nossa, né, o novo nascimento. E essa obra do Espírito Santo ela é realizada com a base, né, na morte e ressurreição de Jesus em nosso favor. Também a gente chama a obra substitutiva de Jesus. Jesus vai para a cruz, carrega nossos pecados e a sua ressurreição, ele nos garante essa vida eterna, nos envia o Espírito Santo para que possamos nascer de novo. Então, a obra substitutiva de Jesus é que Jesus somos substituídos, porque nós merecíamos a cruz do pecado e a morte eterna. Mas Jesus toma, substitui o Cordeiro que veio e tira o pecado do mundo. Então, essa obra substitutiva de Jesus é a regeneração, certo? É a obra do Espírito Santo. Amém? Jesus é o verdadeiro libertador. Agora aqui eu trago uma humilde aplicação, para que a gente possa entender um pouco mais, que a gente possa também aplicar esse humilde ensino dessa sagrada palavra, desse discurso maravilhoso de Jesus. Então a verdadeira liberdade, essa verdadeira liberdade é servir a Deus segundo os seus ensinamentos, segundo os ensinamentos de Jesus. Isso foi que o texto aqui está nos mostrando, tá, pessoal? Não é o Fábio que está dizendo. Essa verdadeira liberdade é servir a Deus segundo os ensinamentos de Jesus. Jesus mesmo disse, né? Então, cumprir os propósitos daqueles que são especialmente criados à semelhança de Deus, à imagem e semelhança. Então, para que possamos ter essa verdadeira liberdade, né, servindo Deus segundo os ensinamentos de Jesus, amando, perdoando e cumprindo realmente esses propósitos daqueles que são especialmente criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Tá. Agora vamos entrar na parte que realmente mais a gente necessita frisar, certo? O pecado, porque o pecado nos escraviza. Jesus nos liberta. Servir a Deus segundo os ensinamentos de Jesus nos liberta.
Assim a gente vai cumprir esses propósitos daqueles que são chamados semelhantes, né? Que são especialmente criados à imagem e semelhança de Deus. Certo? O pecado nos priva desse cumprimento, de cumprirmos esse propósito. O pecado nos priva porque ele escurece a nossa mente. Ele degrada os nossos sentimentos e escraviza as nossas vontades. E essa escravidão do pecado é o que chamamos de depravação total. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Depravação total. Tá? Essa parte aqui a gente vai frisar bastante, tá? Para que a gente possa entender que o pecado nos priva de cumprirmos os propósitos. O pecado nos priva de seguir a verdade, de seguir Cristo e seguir os seus ensinamentos. Certo? Então, o pecado nos escraviza as nossas vontades, escurece as nossas mentes, degrada os nossos sentimentos. O pecado faz isso com nós. Mais uma vez eu friso. Essa escravidão do pecado é o que chamamos de depravação total. Então, a nossa depravação como ser humano é total. Não vamos achar, né, porque ou nascemos já num berço cristão, nascemos dentro da igreja, ou porque hoje estamos meditando, né, que isso nos faz melhor. Não. Como ser humano, né, a nossa depravação é total. O ser humano sem a ajuda de Deus, sem a intervenção divina, ele está em depravação total. Tá? Porque a própria palavra nos diz, isso não é o Fábio que está dizendo. Então, a palavra nos diz que todos nós estamos debaixo do pecado. Não há nenhum justo, sequer um, né? Não há. Isso aí está em Romanos 3. Pode anotar aí para te ver depois. Romanos 3, versículo 9, a parte C do versículo 9 e o versículo 10. E também essa mesma menção em Salmos 143, versículo 2. Todos estamos debaixo do pecado. Não há nenhum justo sequer. Sequer um, não há. Tá? E se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. A verdade que é Cristo não está em nós. Porque vamos ser mentirosos. Vamos estar mentindo que não temos pecado. Isso também você encontra lá 1 João, capítulo 1, versículo 8. Pessoal, eu poderia aqui citar dezenas de versículos nos falando sobre isso. Que o ser humano em si, sem a intervenção de Deus, ele está em depravação total. Então a gente necessita tanto da ajuda de Cristo. Mais uma coisinha aqui para frisar. Portanto, nunca, só para a gente entender, tá? Por mais que a gente se ache santo, que a gente se ache justo, né? A gente nunca, na realidade, teme a Deus da maneira que deveríamos temer. Também nunca amamos a Deus como deveríamos amar. E também a gente nunca lhe obedece com um coração completamente puro. E é bom a gente entender isso, porque isso serve para que possamos entender o quanto somos dependentes de Jesus, né? Porque se a gente escolhe Cristo, se a gente escolhe a luz, pessoal, isso não foi feito por nós. Foi feito por Deus, por sua graça. E com certeza também se hoje eu estou aqui meditando na palavra, não foi porque eu escolhi, foi porque Deus me escolheu, me tirou dos meus maus caminhos, me resgatou do lamaçal do pecado, né? E se hoje estamos seguindo a Cristo, pessoal, não foi porque nós desejamos. Foi porque Deus escolheu cada um de nós.
essa eleição incondicional. Porque a palavra nos diz isso, né? Que somos nós, todos nós estamos debaixo do pecado, né? E todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, como eu falei para vocês, eu poderia trazer aqui um estudo somente sobre isso, tá? Mas eu quis frisar bem isso, tá? Para que a gente entenda, né? Para que possamos entender o quanto somos dependentes de Jesus. E se hoje escolhemos seguir a Cristo e a sua palavra, e seguir a Deus, não foi porque nós escolhemos, mas foi porque Deus nos escolheu, pela sua maravilhosa graça. Certo? E aqui também a palavra nos diz, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 24, nos fala isso. Então a gente entende que o pecado escraviza, mas Jesus liberta. O pecado produz morte, mas Jesus é a vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado nos mata, mas Jesus dá a vida eterna. Amém? Espero que tenha sido proveitoso, que possa ter sido esclarecido um pouco dessa parte aqui, sobre também esse versículo, né, esses versículos do 31 ao 36, que essa liberdade só pode ser oferecida por Jesus se guardarmos os seus mandamentos, obedecermos os seus mandamentos, né? Se entendermos que nós sozinhos não vamos conseguir fazer isso. Se hoje estamos, é porque Deus nos escolheu. Então isso é bom, que isso tira qualquer soberba do ser humano, qualquer vanglória, que a gente não vê se vangloriar, né? Que a gente realmente depende de Jesus, depende de Deus, e para que a gente possa dar valor pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz por nós. Né? Porque quando a gente realmente for se confrontar com as coisas, né, que nos levam a pecar, a gente vai pensar, né? Pô, Jesus fez tudo aquilo por mim para que eu possa ser livre do pecado. Olha o jeito que ele foi, né? Sofreu morte de cruz. Ele padeceu, né? Foi moído, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Então isso a gente consegue entender que Cristo, ele é maravilhoso. Ele nos liberta desse pecado. Então a gente tem aqui, ó, a palavra de Deus, e a gente tem o Espírito Santo, que vai nos ajudar a entender, a praticar e a dividir essa palavra. E se seguirmos e obedecermos os mandamentos, os ensinamentos de Cristo, seremos livres do pecado. Amém? Oro a Deus para que esse humilde estudo venha, né, tenha sido, né, produtivo de alguma forma para a tua vida, e que a gente possa praticar, né, esse humilde ensino, praticar essa maravilhosa palavra de Deus. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, finalizaremos o capítulo 8 de João, certo? E paralelamente a gente está em Gênesis, né? Esse capítulo 8 de João é maravilhoso porque até a gente não nos permitiu muito mais de 10 versículos, porque senão passaríamos aqui de 2 horas, porque em 10 versículos, 12 versículos, a gente não, se a gente quiser pegar tudo, a gente não vai conseguir trazer um estudo mais profundo. Então a gente vai de passinho pequeno, né? Mas que a gente possa estar escavando realmente no texto os ensinamentos e que Cristo quis passar para nós. E, como eu disse, eu oro a Deus para que esse humilde estudo venha fazer morada no meu e no teu coração, para que a gente possa vir praticar, guardar os ensinamentos de Cristo. Amém? Então, semana que vem, se Deus permitir, voltamos ao Evangelho segundo João, ou também podemos voltar a Gênesis, né? Gênesis 43,
porque semana que vem estaríamos agendados para ir na congregação do Sítio Floresta, né? Como você sabe, a gente tem feito 15 dias presencial, mas semana que vem até já fica o convite. A nossa amada igreja aqui de Fragata, a congregação do Fragata, né? Está completando 80 anos, e então a gente vai estar junto lá dos nossos irmãos, vamos estar levando louvor, vamos estar festejando junto. Então, semana que vem a gente vai fazer no sábado esse ensino, o nosso estudo. Até já vou deixar aqui marcado com vocês, depois a gente vai alertando, vai avisando, perdão, que o nosso estudo então não será sexta-feira que vem, porque a gente vai estar levando louvor. A gente também assumiu o compromisso de estar levando louvor na sexta. Então o nosso estudo semana que vem vai ser no sábado, e de repente a gente vai voltar a Gênesis, vai fazer Gênesis 30 e... Estou meio perdido, de tanto tempo faz que a gente não está em Gênesis. Eu creio que é Gênesis 34, ou Gênesis 32, 33. Eu vou olhar aqui para dizer certinho. Gênesis 40 e... Eu estou falando 30, mas perdão pessoal, estou perdidão. É Gênesis 42. A semana que vem provavelmente a gente volta para Gênesis para deixar a parte final do Evangelho de João, capítulo 8, para fazermos na outra semana lá na congregação do Sítio Floresta. E também vocês todos são convidados para estar conosco lá no Sítio Floresta e também acompanhando aí, né, pela rede social, pelo Facebook, certo? Então a gente vai se comunicando aí, vamos botando os avisos aí, para que a gente possa estar mais uma semana, né, com a graça de Deus, se Deus permitir, né, meditando na palavra e trazendo um ensino, né, que Deus nos dá através de sua santa palavra. Amém? Convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer esse momento tão maravilhoso que é de estarmos meditando na palavra de Deus, e também agradecendo a presença de cada um de vocês, né, que a gente faz para Deus, mas com certeza a presença de cada um de vocês, cada comentário, né, é um incentivo, né, para a gente, é um combustível para que a gente possa estar se esmerando cada vez mais em trazer um estudo, um alimento, né, mesmo que seja um arroz com feijão, mas um arroz com feijão que vai nos dar uma sustância, porque na hora má, na hora que a gente tiver que precisar, como Jesus está dizendo aqui, se a gente não tiver a palavra guardada no coração, a gente vai fraquejar. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, viemos te agradecer, Senhor, por esse momento que viemos meditar na Tua Palavra, que estamos ligados pelo Teu Santo Espírito, onde viemos meditar na Tua Santa Palavra. Senhor, te agradecemos por cada amigo, cada irmão que tem participado. Senhor, nos ajuda que a gente possa estar guardando esses ensinamentos, porque o Teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus, nos disse que aquele que guardasse os Seus mandamentos seriam libertos do pecado. Senhor, nos ajuda a nos livrarmos de nossas falhas. Senhor, nos ajuda que o Teu Espírito Santo interceda por nós nos momentos que venhamos ser confrontados com os nossos pecados, porque sabemos que com a Tua ajuda conseguiremos, Senhor. Nós, sem a Tua ajuda, sem o Teu Espírito Santo, não conseguiremos. Então, viemos te pedir, Senhor, nesse momento, por cada um, por nós, que possamos estar recebendo, Senhor, cada vez mais o Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, para que a gente possa estar guardando os Teus ensinamentos e praticando. Isso te pedimos, te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém. Amém, pessoal? Muito obrigado. Então, semana que vem, se Deus permitir, excepcionalmente a nossa reunião vai ser no sábado, tá bom? Porque sexta-feira, então, estaremos comemorando os nossos 80 anos da nossa amada congregação aqui do Fragata. Mas não vamos deixar de estar juntos, de estar meditando na Palavra de Deus. Então, provavelmente, esse estudo será feito no sábado. Amém? E na próxima semana, estaremos lá com o nosso querido irmão Jorge, a nossa irmã Maria, a nossa irmã Zaida, a nossa irmã Elisete, né, aquele pessoal lindo lá do Sítio Floresta. E estaremos fazendo um estudo presencial. Amém? Então, já vou convocando vocês para estar juntos com nós lá. Amém? Um abençoado final de semana.
Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na vida de vocês, né? Das suas famílias também, e que onde você vá, você seja a boca do Senhor, falando somente a palavra de Deus, somente a palavra, né? Porque somente pela graça somos salvos. E somente a Deus a glória. Amém? Abençoado final de semana. Até semana que vem, se Deus permitir.